Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 8 diz assim: Deus disciplina seus filhos. Portanto, tendes cuidado de obedecer de todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que Yahvé, sob juramento, prometeu aos vossos antepassados. Trazeis sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho do deserto, durante estes 40 anos, para vos tornar humildes e provar-te, a fim de exteriorizastes todas as intenções do teu coração. Se estavas decidida a obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com maná, que nem tu, nem teus pais o conheceis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As vestes que usavas não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que Yahvé, teu Deus, te educava, como um pai instrui e disciplina o seu filho amado. Obedece, pois, os mandamentos de Yahvé, teu Deus, para que andes nos caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Amém? Glória a Deus. Então aqui, eu gosto muito dessa passagem de Deuteronômio 8, porque aqui o Senhor fala exatamente que aquilo que eu e você sempre escutou, que o caminho do deserto é para a gente ser provado, para que tudo aquilo que está dentro do nosso coração venha a ser colocado para fora, para que o Senhor revele, porque é somente no momento do deserto que o Senhor faz com que aquilo que está escondido no nosso coração venha a saltar para fora. Às vezes, nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Às vezes, nem nós mesmos conhecemos o que se passa dentro da nossa alma. Porque nós somos tendenciosos a querer esconder tudo de nós mesmos e, consequentemente, de outras pessoas. Às vezes, o que acontece é isso. Às vezes, a gente começa a ter um relacionamento com alguém, seja com amigo, seja com namorado, seja com qualquer pessoa. E aí, com o passar do tempo, a pessoa, às vezes, pega e vira assim: nossa, mas você não era desse jeito. Nossa, mas o que aconteceu que mudou? Não é que a pessoa mudou. A pessoa simplesmente revelou quem ela era. Porque às vezes a gente coloca uma capa em cima de nós mesmos e a gente não se permite se conhecer. A gente não se permite ser acessado. E aí, muitas vezes, o Senhor vai colocar pessoas na nossa vida, no nosso caminho, ou situações na nossa vida e no nosso caminho, para que a gente venha a ser confrontado por nós mesmos. Para que, às vezes, a gente venha a ser liberta, curado e curado de nós mesmos. Porque, às vezes, a gente vive uma mentira. Às vezes, a gente criou algo no nosso consciente, no nosso subconsciente, criou uma pessoa que não é real. Às vezes, para se proteger de algo que aconteceu no passado. Às vezes, a gente projeta esse tipo de atitude porque, às vezes, a gente foi ferido em alguma coisa. E aí, às vezes, a gente acaba se comportando como pessoas que a gente, no fundo, às vezes, no fundo, sabe, essa não sou eu. Essa pessoa que está aqui não sou eu de verdade. Então, o Senhor aqui ele está dizendo que no caminho do deserto, durante esses 40 anos, para vos tornar humildes e provar-te, a fim de exteriorizar-te todas as intenções do teu coração. O deserto vai fazer com que a gente se torne humilde. A gente vai ser provado. E tudo que está escondido, tudo que está em oculto do nosso coração vai saltar para fora. É para isso que serve o deserto. O deserto não é porque Deus te odeia. O deserto não é porque Deus não quer te abençoar. O deserto não é porque, Deus se esqueceu de mim. Deus não se esquece jamais. O deserto é escola. O deserto é lugar de crescimento. O deserto é onde você permite que o Espírito Santo de Deus amplie as tendas, alargue, amém? As estruturas. É somente no deserto. Amém? Ele te humilhou. Às vezes nós vamos nos sentir humilhados. Quem aqui passou por algum momento ou está passando por algum momento em que você fala, cara, que humilhação. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que ela falou, ela me chama de nega, né? Ela falou, nega, eu me senti humilhada.
É coisa do Senhor. Faz parte do Senhor. Ele te humilhou. Ele vai nos levar à humilhação. Porque isso vai nos tornar mais parecidos com Cristo. Qual ser humano na face da terra foi mais humilhado que Jesus? Qual ser humano na face da terra que foi cuspido, que foi xingado, chamado de Beuzebu? Qual foi o que foi mais açoitado? Jesus. Cada humilhação que a gente passa é por permissão do Senhor. E às vezes o Senhor nos permite passar por humilhações que a gente acha que é humilhação. Mas é tratamento de Deus, é porque Ele ama. Ele fala, filha, filho, você está passando por isso porque você tem suporte espiritual para passar. Porque eu quero te levar para um outro nível. Porque cada momento de humilhação que você está passando perante a homens, perante a pessoas que você acha que carregam títulos, que carregam poder, você vai se tornar na estrutura de um varão perfeito. Você vai chegar literalmente a ter ali, exalar o perfume adorável do Senhor, a ter o caráter de Cristo. Então, às vezes, o Senhor ele vai nos humilhar, fazer com que a gente sinta fome, mas Ele vai nos alimentar. Ele vai mandar o maná, Ele vai mandar a provisão, porque Ele é o Jeová Jirê. E aí, outra coisa, o ser humano, por que o Senhor nos permite passar por esses momentos? Para mostrar para mim e para você que o ser humano não vive apenas do pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Se o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida, Ele vai cumprir. Se existe palavra sobre mim, sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu filho, sobre o teu casamento, sobre o teu ministério, sobre qualquer área da tua vida, Ele é Deus para cumprir. Porque nem só de pão viverá o homem. Nem só das coisas terrenas é que nós precisamos. E às vezes a gente está com os nossos olhos focados muitas vezes nas coisas terrenas, se esquecendo de buscar as coisas do reino. Então o Senhor permite que nós venhamos ser humilhados, o Senhor permite que nós venhamos ser provados para poder ser aprovado. Amém? Versículo 7. As tentações da terra prometida. Quando a gente chegar no nosso destino profético, não representa, amém, que tudo passou. Quando você passar pelo seu deserto, não significa que as tuas provas, não significa que as coisas que estavam durante o seu problema ali, durante o deserto, terminou. Não significa. O que a palavra nos diz aqui é que quando a gente chega no nosso destino profético, a nossa terra prometida, as tentações, elas vão acontecer. As tentações, elas vão permanecer. Mas, Michele, então o período da prova nunca acaba? O período da prova, ela acaba. Mas você precisa manter a promessa. A responsabilidade de manter a promessa não é de Deus, é tua. Então, o que o Senhor diz aqui, as tentações da terra prometida, você vai chegar no seu destino profético, mas isso não representa que Satanás não vai ficar colocando coisas quando você chegar no seu destino profético para você perder ela, para você perder a bênção, para você perder a promessa. Por quê? Vão se levantar outras coisas, vão se levantar outras pessoas, outras circunstâncias. Amém? E aí a gente vai ler aqui. Ora por mim. Vamos orar, Leia. Amém? Michele, como saber se Deus tem uma promessa sobre a nossa vida? Todos nós temos uma promessa, Vilma. Cada um de nós temos uma promessa. O que acontece é, às vezes o Senhor, Ele não vai falar porque não é tempo de você saber. Mas todos nós temos uma promessa, porque isso já está escrito no nosso livro da vida. Quando Deus te teceu no ventre da sua mãe, Ele pegou e falou assim, vamos lá, a Vilma vai passar por isso, 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 por isso. Eu tenho isso, isso, isso sobre a vida dela. Às vezes o Senhor ainda não falou, eis que tem uma promessa. Tem gente que escuta, né? Tem gente que já escutou da boca de pastor, da boca do próprio Deus durante uma oração. Eis que eu tenho uma obra, eis que eu tenho uma promessa, que você vai ser grande, que você vai para as nações. Eu não sei o que você já escutou. E por que uns escutam e por que outros não escutam? Aqueles que escutam é porque já estão no caminho da promessa, é porque o Senhor já está perto de acontecer.
A pessoa já está trilhando o caminho. E aqueles que ainda não escutaram é porque ainda não estão preparados espiritualmente para viver aquilo. Então, cada um de nós tem uma promessa. Porém, nem todo mundo vai ouvir assim. Deus vai começar a revelar para você quando você tiver com estrutura espiritual suficiente para você chegar rumo à promessa. Amém? Mas todos nós temos a promessa. E qual é a maior promessa que nós temos? Todos nós temos uma promessa. E qual é a maior promessa? A promessa de reinar com o Senhor. A promessa de chegar na Nova Jerusalém. A promessa de ter vida eterna, salva, do nosso espírito voltar para o Pai. Essa é a maior promessa que existe. Então, todos nós temos uma promessa. Amém? Todos nós. Todos nós temos essa promessa. Essa é a maior promessa. Uma promessa de vida e não de morte. Uma promessa onde não haverá mais dor nem sofrimento, nem choro, nem pranto, nem lamento. Essa é a maior promessa que existe. O que acontece é que as promessas terrenas, elas só vão ser liberadas e faladas e mostradas para você quando você estiver no caminho da promessa e preparado para você ir de encontro com ela. Porque não adianta o Senhor liberar uma promessa para uma pessoa que não tem estrutura espiritual ainda. Amém? Então, versículo 7, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7. As tentações da terra prometida. Eis que Yahvé teu Deus vai fazer-te herdar uma terra boa, repleta de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e colinas. Terra que produz muito trigo e cevada, videiras e figueiras, romãs, eiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não sentireis falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde podereis extrair cobre das colinas. Qual que é essa terra? Onde que nós não sentimos falta de nada? É em Jesus. É em Jesus. Amém? Povo de Deus, eu quero trazer isso aqui para o âmbito espiritual. Eu quero, porque a palavra ela é espírito, amém? Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós não sentimos falta de nada. Tudo que a gente coloca a nossa mão, por menor que seja, vai gerar um fruto. Por menor que seja, vai ter vida. Porque a vida está em Cristo Jesus. Então, se você se vê hoje e fala, Michele, parece que eu estou num lugar de sequidão, parece que eu estou passando por um momento em que tudo que eu coloco a minha mão parece que não dá vida. Faça uma reflexão, eu não estou falando que você não está com Jesus, não é isso. Mas procura ver aonde estão fincadas as suas raízes. Será que você transicionou todas as raízes que tinham da sua vida e colocou elas na videira verdadeira? Você enxertou todas elas na videira verdadeira? Ou existe algo que ainda precisa ser resgatado? Ou existe algo em oculto que você não sabe? Às vezes o Senhor permite a gente passar por momentos de dificuldade e adversidade para a gente fazer uma autorreflexão e falar, será que literalmente todas as minhas raízes estão agora na videira que dá vida? Na videira verdadeira? Estão enxertadas naquela videira que dá fruto? Ou ainda existe algum pedaço de raiz que está no pecado? Ou ainda existe pedaço de raiz que está no passado? Existe algo que ainda está contaminado? A gente precisa ter esse momento, povo de Deus, de autorreflexão e pedir para o Senhor, Senhor, revela, Senhor, nos mostra. Porque às vezes a gente acha que está tudo bem e não está. Às vezes a gente acha que não, eu já entreguei a minha vida para Jesus e está tudo certo. Calma, não é assim. O processo com o Senhor de entrega, de conversão, para a gente ter vida e vida em abundância, ela é o quê? Processual. Ela é gradativa. Não é que eu entreguei a vida para Jesus hoje e a vida deu um mágico clique ali, plim, nossa, mudou, tudo aconteceu. Amém? Versículo 10. Advertência contra a ingratidão. Comerás e ficarás satisfeito, e bendirás a Yahvé teu Deus na terra que ele te dará. Contudo, tendes cuidado em relação a ti mesmo.
O Senhor não está falando de pessoas que têm inveja, o Senhor não está falando de pessoas que se levantaram em oração contra você, que fizeram trabalhos, eu tenho até medo de falar certas coisas agora, que fizeram coisas contra você. O Senhor não está falando de terceiros, o Senhor está falando na primeira pessoa. Contudo, tem descuidado em relação a ti mesmo, a mim mesmo e a você, a fim de que não esqueças do Senhor teu Deus, e não deixes de cumprir seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Porque às vezes o que acontece foi o que já foi falado em outras lives. O Senhor nos abençoa e a gente se torna senhor de nós mesmos. O Senhor faz aquilo que a gente pediu tanto tempo em oração, em jejum, em clamor e campanha, e depois a gente pega o Espírito Santo, coloca ele dentro de uma caixinha e fala: beleza, Espírito Santo, já me deu o que eu queria, agora eu vou seguir com as minhas pernas. Agora eu vou fazer as coisas do meu jeito. E o Espírito Santo às vezes está lá gritando: não é por esse caminho, não faz assim, não é assim que vai dar certo, você está fugindo do caminho certo. E aí a gente está lá, está escutando o Espírito Santo, deixa ele lá. Deixa ele lá. A gente se torna senhor de nós mesmos, se esquecendo da onde o Senhor nos tirou. A gente escuta o nosso coração, as nossas convicções e não aquilo que o Espírito Santo está direcionando. Ei, tá cheio de gente que escuta o Espírito Santo, só que quando o Espírito Santo fala algo que desagrada o espírito, que desagrada a alma, que desagrada a carne, fala: eu não escuto o Espírito Santo. Não, você escuta o Espírito Santo quando o Espírito Santo fala algo que te conforta a carne. Quando o Espírito Santo fala algo de confronto, aí a gente não escuta o Espírito Santo. Só que deixa eu te falar, é o Espírito Santo que vai trazer o alinhamento. Então tem gente que fala: eu não escuto o Espírito Santo, porque na maioria das vezes o Espírito Santo está trazendo confronto. Só que o confronto dói. Aí a pessoa fala: não, eu não escuto o Espírito Santo. Mas aí você vai conversando com a pessoa pega e fala assim: mas o Espírito Santo eu escuto isso, às vezes eu escuto aquilo. Aí você fala: isso é uma palavra de confronto. Ele quer que você se transforme, ele quer que você mude. Então não é que você não escuta o Espírito Santo, você que não quer escutar o que ele fala. Você quer que ele fale coisas que agradam a sua alma, e não o que ele realmente necessita dizer. Entenda algo. Não tem como a gente conduzir o Espírito Santo. É impossível. É ele que nos conduz. Todos nós escutamos o Espírito Santo de Deus. Todos. A gente só vai parar de escutar palavras de confronto quando o Espírito Santo pegar e falar assim: a Sara passou. A Sara foi aprovada nesse quesito aqui, a Sara foi aprovada. Nesse quesito aqui, a Suelen pode seguir. Pronto. Mas enquanto a gente não for aprovado por ele, ele vai continuar trazendo palavra de confronto. Porque é somente o Espírito Santo que pode nos levar à estatura de varão perfeito, a ter uma metanoia, uma transformação de mente e uma renovação no espírito. Amém? Vamos lá. Contudo, tem descuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueças do Senhor teu Deus, e não deixes de cumprir seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje eu te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estado plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitado nelas, havendo se multiplicado teu gado e o número das tuas ovelhas, tendo aumentado e multiplicado-se também tua prata e o teu ouro e tudo que tiveres, que teu coração se ensoberbeça e venhas a te esquecer do Eterno, teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, e uma terra seca e hostil. Ele tirou água da rocha para te saciar a sede, que no deserto te sustentou com maná, que teus antepassados não conheciam, para te humilhar e para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Portanto, não digas no seu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Antes te recordarás de Yahvé teu Deus, porque é ele o que te dá força e capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje se constata claramente. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e seguires outros deuses e os servires,
e prestar escuto a eles, asseguro-te, hoje que sereis exterminados. Perecereis do mesmo modo que as nações que Yahvé vai destruir à vossa frente, por não terdes obedecido à voz do eterno vosso Deus. Isso daqui, povo de Deus, é a testificação daquilo que o Senhor já tinha nos dito durante essa semana. Amém? Que tudo, tem muita gente que pega e fala assim, ai, eu tenho essa casa, eu tenho esse ministério, eu tenho esse trabalho, eu tenho isso porque eu corri atrás, porque eu busquei, porque eu trabalhei, porque eu estudei, porque eu passei noites em claro fazendo. Glória a Deus, é louvado e tem que ser reconhecido o teu esforço. Mas que para tudo isso acontecesse na tua vida, se Deus não tivesse permitido o fôlego de vida sobre as suas narinas, você não teria feito. E o que está cheio de gente é que, quando chega no destino da terra prometida, se esquece de onde Deus tirou. Coloca a honra para si mesmo. Coloca a honra para a força do braço, se esquecendo que quem sustentou o braço foi Deus. Ah, porque eu consegui isso, porque eu consegui aquilo. Em tudo dai graças ao Senhor. Eu não consegui nada. Quem permitiu que eu conseguisse foi o Senhor através da minha vida. Eu não consigo nada, porque todas as coisas vêm dele e voltam para ele. Então a gente não pode deixar o ego, o orgulho, a soberba, a altivez do espírito e a vaidade falar, gritar de dentro de nós. Por isso que o Senhor diz, sonda o teu coração. Faz uma avaliação ainda ali do teu íntimo. Faz uma avaliação no teu secreto. O que está gritando de dentro de você? A gente não consegue nada sem a permissão do Senhor, porque se Ele determinar e falar, hoje é o último dia que a Michele tem vida, eu não vou poder fazer nada. Eu não vou poder levantar amanhã e falar, hoje eu tenho esse carro, o Senhor me colocou aqui porque eu fiz. Eu não fiz nada. Quem fez foi Ele através da minha vida. É pela misericórdia dEle. Só que a gente se esquece de onde Jesus nos tira. A gente se esquece de onde Deus nos tira. E uma pessoa que não é tratada do orgulho, do ego, da soberba e da altivez de espírito, ela cai exatamente nisso daqui que foi falado. Ela vai entrar nisso daqui. Vai deixar o espírito do engano, vai deixar o espírito maligno dominar a vida dela, sufocando aquilo que o Senhor fez. Então, a gente precisa tomar cuidado com o nosso íntimo. Amém? Nada é por força nossa. Eu não vou me tornar... um exemplo. Você não vai se tornar uma empresária de sucesso, um empresário de sucesso por teu esforço somente. Não. Para você ter o esforço, tem que ter Deus te sustentando. Tem que ter Deus fazendo o principal, que é o quê? Te concedendo mais um dia de vida. Começa por aí, isso é o básico. Porque se você não tiver mais um dia de vida, como que você vai levantar e trabalhar? Versículo 9, capítulo 9, amém? Deuteronômio, capítulo 9. Deus revela a sua graça a Israel. Então Moisés comunicou ao povo, ouve, ó Israel, hoje estás atravessando o Jordão para ires conquistar nações mais numerosas e poderosas do que tu, cidades grandes, cercadas com muros que vão até o céu. Tu conheces e tens ouvido a fama dos Enaquins, um povo muito alto e forte, filho dos gigantes, sobre os quais se diz, quem poderá resistir diante dos filhos dos gigantes? Contudo, comprovarás no dia de hoje que Yahvé, teu Deus, vai atravessar a tua frente como um fogo devorador. É precisamente ele quem os aniquilará, e é ele quem o submeterá a ti, ó Israel. Portanto, tu o expulsarás e rapidamente os fará perecer, de acordo com as instruções do Senhor. Quem dá as instruções diante de um período de dificuldade é Deus. A gente pode pedir o fogo consumidor, nós devemos pedir o fogo consumidor de Deus sobre qualquer situação de adversidade que a gente está passando. Nós devemos pedir o fogo consumidor do Senhor sobre os nossos inimigos, sobre orações contrárias. Quando eu digo os nossos inimigos, entenda que não é contra carne nem sangue, amém? Não é contra pessoas, mas contra os principados, dominadores do mal, hostes malignas que usam a vida das pessoas que têm legalidade.
Então a gente deve pedir o fogo devorador, o fogo consumidor sobre essa situação. Mas acima de qualquer coisa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar de acordo com as instruções do Senhor. E aí eu pego e pergunto para você, você já perguntou para Deus quais são as instruções para que essa situação que você está passando venha a ser transformada? Ou você está indo, que nem segue em tiroteio, indo para cá, tipo assim, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Ouvindo o barulho da bomba, eu vou para lá. Ouvi outro barulho da bomba, eu vou para cá. Não é assim que funciona. Deus dá instruções. Às vezes a gente tem que ficar quieto e não falar nada, só orar. Às vezes não é momento de você partir para a guerra. É momento de você ficar quieto. Às vezes não é momento de você bater de frente. É momento do Senhor pegar e ficar ali, você e o Senhor. Espera, confia. Mas, Michele, a situação que eu estou passando é uma situação de desespero. É uma situação do qual eu não tenho como esperar. Tá? A resposta que você queria. Todos nós temos como esperar. Porque o controle de tudo está nas mãos de Deus. Às vezes o Senhor está permitindo essa situação literalmente na tua vida para você aprender a esperar. Para você aprender a entrar no kairós dele. Para você aprender a ser conduzido por ele. Para você aprender a ouvir as instruções dele. Parar de ficar andando que nem cego no meio do tiroteio. Dando de frente com tudo e com todos. Porque às vezes a gente quer avançar territórios que ainda não nos compete colocar a planta dos nossos pés. Aí a gente sai fazendo isso, coloca aquilo, eu vou fazer aquilo outro, mas eu preciso daquilo. E o Senhor só está falando, eu só quero que você fique com os olhos fitados em mim. Mas eu tenho conta para pagar. Ah, eu sei como que é, eu também tenho. E aí o Senhor pega e fala, só confia em mim. Descansa. É tempo de escutar as instruções do Senhor. Porque se a gente não aprender a ser moldado por Ele e a escutar as instruções do Senhor, quando chegar no momento de diversidade, quando chegar no momento em que está para acontecer mais dias ou menos dias, que o anticristo vir sobre a face da terra, a gente não vai saber se comportar. Porque vai bater o quê? O desespero. E uma pessoa desesperada mostra que ela não tem controle das suas emoções. E uma pessoa que não tem controle das suas emoções não escuta a voz de Deus. E uma pessoa que não escuta a voz de Deus sai cometendo atos que às vezes levam para pecado, iniquidade e transgressão. Vai sair do destino profético. Às vezes o Senhor não mandou fazer nada. É só tempo de repouso, é só tempo de descanso, é tempo de alinhamento. Em tempo de alinhamento, a gente não sai para a guerra. Em tempo de entender o propósito, é somente escutar a voz do general. E quem é o teu general? É Cristo. E ele está tentando trazer as respostas, o direcionamento. Só que às vezes o direcionamento não vai ser de acordo com o que você quer. O direcionamento vai ser de acordo com a vontade de Deus. E o direcionamento dele, às vezes, não vai agradar a tua carne. Porque, às vezes, o direcionamento dele vai pedir para você ficar parado e não dar um passo nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. É para ficar parado. Só que a gente é tendencioso a sempre querer ir o quê? Avançar, 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 avançar. E não é assim que Deus trabalha. A gente leu aqui que durante todo o trajeto do Êxodo, teve horas em que eles ficaram, períodos em que eles ficaram acampados, sem ir para lugar nenhum. Enquanto a nuvem não se movia, o acampamento não se levantava. E se a nuvem parou, é porque tem que parar. Não é culpa tua, não é culpa de ninguém. É Deus que está alinhando, é Deus que está fazendo. Só que aí, às vezes, a gente fica muito preocupado com o que os outros vão achar. A gente fica muito preocupado com o que os outros vão pensar. E o Senhor só está fazendo com que a gente se torne uma pessoa obediente, que escuta as instruções dele e que vive a vontade dele. Versículo 4. Quando o Eterno, o teu Deus, os tiver removido da tua presença, não permitas que o teu coração te digas: ora,
O Senhor me conduziu a esta terra para herdá-la e dela tomar posse por causa da minha justiça. Não. Ao contrário, é por causa da própria malignidade destas nações que Yahvé vai expulsá-las de diante da tua presença. De fato, não é por causa de algum ato de justiça da tua parte, tampouco pela retidão do teu coração que estás adentrando a terra prometida para ele tomar posse. É por causa da impiedade dessas nações que Yahvé irá expulsá-las da tua frente. E também para cumprir a palavra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Saibas, portanto, não é de forma alguma, por qualquer mérito de justiça, ou porque sejas bom que o Senhor teu Deus te concede possuir esta terra boa, porquanto tu és um povo teimoso e desobediente. Então tem pessoas que falam assim, mas eu tenho tudo que eu tenho porque o Senhor me abençoa porque eu sou bom. Não, porque eu sou o cara. Não, porque isso e aquilo outro. Nenhum é bom. Jesus já disse isso lá no Novo Testamento. Nenhum é bom. Por que me chamas bom se só existe um bom que é meu Pai? Então, tudo que nós conquistamos aqui na Terra não é por conta do nosso mérito ou justiça. Isso é altivez de espírito. É uma pessoa que não reconhece a soberania do Deus vivo de Israel. O Senhor te transicionar para viver algo grande não é, amém, por mérito ou por justiça. O Senhor não trabalha assim. E se existe alguém aqui que ainda tem esse tipo de pensamento, o Senhor vai quebrar essa fortaleza em nome de Jesus hoje. Porque o Senhor quer que a gente seja livre de nós mesmos, livre das nossas convicções, livre das nossas formas de pensar, livres daquilo que Satanás construiu, às vezes, pelos nossos antepassados na nossa mente. Quem aqui não escutou do pai? Quem aqui não escutou da mãe? Não escutou da avó? Você tem que estudar porque você tem que se tornar um médico, um advogado, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Porque é por mérito, você tem que fazer por onde. Eu já escutei muito isso, mas você tem que fazer por onde você conquistar isso. E nós lemos aqui que não é assim que funciona. Saibas, portanto, não é de forma alguma por qualquer mérito de justiça, ou porque sejas bom que o Senhor te concede possuir uma boa terra. O Senhor não vai te transicionar para algo bom, para algo novo, só porque você é bom. Porque bom só existe um, que é Deus. Eu sou uma pessoa boa. A gente não pode falar isso. Eu sou uma pessoa boa. Jesus disse, por que me chamas bom? Se bom só existe um, que é o meu Pai que está no céu. Será que nós realmente somos bons? Será que realmente a gente está na linha da santidade, na linha da convicção de que eu vou sofrer para abençoar o meu irmão? Isso é bondade. É pegar e falar para o Senhor, Senhor, em nome de Jesus, tira o sofrimento do fulano e coloca sobre mim. A gente está nesse nível? Por qualquer pessoa que seja, eu não estou falando do teu filho, eu não estou falando do teu marido, porque isso é fácil. Para a gente que é mãe, a gente fala, Senhor, tira a dor do meu filho, tira a dor da minha filha, mas coloca em mim, mas não deixa ele sofrer. Mas a gente falaria esta oração para um mendigo que está na rua? A gente falaria essa oração para um enfermo que está dentro de um hospital? Senhor, tira a dor dele e coloca em mim. Senhor, tira a dor dela e coloca em mim. A gente falaria? A gente não pode ser hipócrita. Então, tudo que a gente recebe da nossa vida não é porque a gente é bom, porque no fundo a gente não é. A gente se daria no madeiro por amor de toda a humanidade? A gente levaria todos os pecados, cara, são todos os pecados. Todos. Prostituição, todos que você possa imaginar. Todos. Sobre o seu lombo, sobre as suas costas, por amor de todos. Então a gente não pode ter a capacidade, a gente não pode chegar e falar assim, não, eu sou bom. Não, eu não sou bom, eu não sou bom. Eu não sou. Eu não sou boa. Porque eu não vou me colocar no lugar de Cristo. Amém?
as infidelidades de Israel. Lembra-te e jamais esqueças de que muito provocastes a ira de Yahvé, teu Deus, no deserto. Quantas vezes eu e você provocamos a ira de Deus no deserto? Michele, como que eu provoco a ira de Deus? Quando a gente passa por um momento de dificuldade, a gente murmura. Quando a gente está passando pelo deserto e a gente acha que ele esqueceu. Quando a gente começa a fazer alianças com pessoas que não deveriam ser feitas. Quando a gente coloca Deus em segundo plano, achando que ele esqueceu da gente. Quando a gente adora outros deuses. Desde o dia em que foste liberto e saíste da terra do Egito, até a vossa chegada a este lugar, estáis sendo rebeldes contra o Senhor. Até mesmo quando subiu o Monte Horebe e irritastes a Yahvé, e o Eterno se enfureceu contra vós, a ponto de pensar em exterminar-vos da face da terra. Subindo eu ao monte para receber as sagradas placas da pedra, as tábuas da aliança que o Senhor estabelecerá convosco, permaneci na montanha 40 dias e 40 noites, não comi pão e nem bebi água. Então, para quem tinha dúvida, dando uma pausa aqui na ministração do que o Senhor está dizendo, amém? Para quem tinha dúvidas do jejum de 40 dias de Moisés, está aqui. Ele subiu ao monte e ele ficou 40 dias e 40 noites. Não come pão nem água. Ele foi alimentado do quê, Michele? Da presença do Espírito de Deus. Da presença do Espírito de Deus. O pão vivo do céu. Nossa, mas Jesus não tinha vindo ainda na terra, mas ele já estava no céu com o Senhor. Desde sempre foi a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Versículo 10. E Yahvé deu-me as 2 placas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Sobre elas estavam escritas todas as palavras que Yahvé vos proclamara no meio do fogo, quando estáveis em assembleia ao pé da montanha. Após 40 dias e 40 noites em sua presença, Yahvé entregou-me as 2 placas de pedra e as tábuas da aliança. Yahvé ordenou-me então, levanta-te, desça sem demora, pois teu povo, o que dirigiste em liberdade para fora do Egito, já se corrompeu. E aí eu falo, quem de nós aqui que saiu da terra do Egito e ficou sem se corromper, desde o dia em que saiu da terra do Egito? O que é a terra do Egito, Michele? A tua vida de pecado. A sua vida antes de você ter vida com o Senhor. A partir do momento em que você entrega a vida para Jesus, você saiu do Egito. O Egito é denominado, ele é visto como a nossa vida longe da presença de Deus. Uma vida de pecado, uma vida de promiscuidade, uma vida de mentira, uma vida de lascívia. Tudo que é errado é Egito. Amém? Então, para ficar de forma mais fácil de entendimento. Só que aí a gente entregou a vida para Jesus. Quantos de nós, mesmo tendo entregue a vida para Jesus, a gente não se corrompeu e se desviou do caminho? Porque aqui já se desviaram do caminho que eu lhes orientara. Fizeram para si um ídolo de metal fundido. E aí o Senhor fala, mais uma vez, o que tem sido os seus ídolos no dia de hoje? Seus olhos estão fitados apenas em Cristo, apenas no Deus vivo de Israel, ou coloca ainda esperança a ídolos? E aí que eu não estou falando de santo, eu não estou falando de nada disso. Às vezes ídolo pode ser a sua própria convicção. Às vezes o teu ídolo pode ser que você se acha inteligente demais. Às vezes o teu ídolo é que você, não, porque eu sei fazer, às vezes carrega uma altivez de espírito. Não, porque eu sou a mina, eu sou o cara. Deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Misericórdia, nós não sabemos nada. Quando a gente tem essa atitude, a gente se desvia do caminho. Quando nós temos esse tipo de pensamento, nós nos desviamos do caminho. E a gente se corrompe. Foi o que aconteceu com aquele povo. E o Senhor complementou. Vejo claramente o quanto este povo é, de fato, um povo insubordinável,
de dura cerviz. O que é um povo insubordinável de dura cerviz? São pessoas que não conseguem ouvir ordens, são pessoas que não conseguem ter um líder, são pessoas que não conseguem se prostrar. Entenda algo. Se você tem dificuldade de obedecer uma ordenança, uma liderança, se você tem dificuldade de se submeter a alguma coisa com pessoas terrenas, de carne e osso, como eu e você, dificilmente você vai conseguir dobrar a sua cerviz para escutar o que Deus está pedindo. Uma pessoa de dura cerviz é aquela pessoa que diz assim, eu não me curvo para ninguém. Está errado. É pecado? Não, não é pecado. Mas pode te conduzir para o pecado. Tem gente que fala assim, não, eu não baixo a cabeça para ninguém. Misericórdia, altivez de espírito. Altivez de espírito. Todos nós, em algum determinado momento, a gente vai ter que baixar a cabeça e falar, cara, você está certo. Não, irmão, não, você está certo. Isso é necessário. Isso é humildade. Paulo exortou Pedro, e Pedro veio antes de Paulo. Faz sentido? Na cabeça de muitos, não. Como que pode uma pessoa que chegou depois querer vir confrontar alguém que já está lá em cima? Não faz sentido, mas para Deus é exatamente assim. Ele usa quem ele quer, da forma como ele quer. E se for para fazer com que a pessoa se torne humilde, ele vai fazer. E aqui o Senhor fala, vejo claramente o quanto este povo é de fato um povo insubordinável. Porque às vezes a gente não escuta a voz de Deus, às vezes a gente não se submete a Deus, à vontade de Deus, às vezes Deus está falando, eu não quero isso para você, só que a gente vai lá e a gente vai e faz, e vai, não, eu quero. Aí coloca até Satanás no meio, não, porque o capeta está se levantando, entenda, às vezes não é o capeta, é o próprio Deus de Israel que está falando não, às vezes é o próprio Deus de Israel que está fechando a porta, porque algo está fora porque algo não está de acordo com a vontade dele. Então, para de ficar dando crédito para Satanás em tudo, porque às vezes é o próprio Deus. Às vezes é o próprio Deus de Israel que está fechando a porta, às vezes é o próprio Deus de Israel que está fazendo outra coisa, não existe capeta nenhum. O capeta está lá, nossa, mas até isso sou eu? Eu não tenho nada a ver com isso aqui não, filho. Portanto, não suplicai-me por eles. Vou exterminá-los e apagar o seu nome de debaixo do céu. Entretanto, vou fazer de ti uma nação mais numerosa e poderosa do que esta. Às vezes, você mesmo estando certo, por que não ser... Exatamente. Às vezes, mesmo você estando certo, por que não ser humilde? Gente, a humildade não está atrelada. Amém? A gente ser humilde não está atrelado a nós termos sim ou não, estar ou certo ou não em uma situação. E é exatamente o que a irmã colocou aqui. É exatamente isso que ela colocou. A humildade, povo de Deus, até mesmo quando a gente está certo e quando a gente também não está. Cristo é o maior exemplo de humildade que tem na face da terra. Quando que Cristo errou? Nunca, jamais ele erra. E ele era arrogante e soberbo por causa disso? Não. Ele sentava para escutar o que os discípulos falavam. Ele sentou e ele conversou com Nicodemos. Ele teve ali diversas conversas com os judeus nas sinagogas. E mesmo ele estando certo em todo o tempo todo, ele se permaneceu humilde. Sem altivez de espírito, sem chegar e falar assim, eu sou o filho do Deus vivo de Israel, eis que vou mandar descer fogo do céu. Foi o que os discípulos queriam que ele fizesse. Mestre, se o Senhor pedir para que caia fogo do céu, eles vão ser consumidos. E o Senhor Jesus disse, basta, cala-te, não tem nada a ver. Quer exemplo maior do que humildade? Deus poderia ter usado, Jesus poderia ter usado todo o poder que estava sobre ele para exterminar todo mundo. Ele pegou e falou assim, ei, cala-te. Não tem nada a ver o que você está falando, fica quieto, domina as tuas emoções. Seja humilde e manso, porque eu sou humilde e manso. Porque só assim, povo de Deus, o Senhor vai nos levar a ter vitória sobre todas as coisas. E assim a gente se torna grande, nação numerosa. É por isso que nós nos tornamos hoje
sacerdócio real, geração eleita, sacerdócio real. Amém? Versículo 15. Assim voltei-me e desci depressa da montanha. Todo o monte ardia em fogo. As 2 tábuas de pedra da aliança estavam comigo, e as segurava firme, uma em cada mão. Então ergui os olhos e observei. Sim, eis que tinhais pecado contra Yahvé vosso Deus. Haveis moldado um bezerro de ferro fundido, desviando-vos rapidamente do caminho que Yahvé vos instruiu. Peguei então as 2 placas de pedra e atirei-as com as minhas 2 mãos contra o chão, quebrando-as diante dos vossos olhos. Prostrei-me, depois, na presença do Senhor, como na primeira vez, durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa do pecado que tinhas cometido, fazendo o que era mal aos olhos de Yahvé, ao ponto de inflamardes a sua cólera. Então aqui a gente vê dois tipos de jejum. O jejum para pedir a presença do Senhor, amém? Para estar na presença de Deus, que foi o primeiro jejum de 40 dias e 40 noites, amém? Ali. E a gente também pode fazer o jejum por arrependimento, para que o Senhor retire na nossa vida, para que o Senhor retire do nosso espírito, da nossa alma, na verdade, tudo aquilo que nos contamina, tirando a ira, tirando tudo aquilo que o inimigo colocou. Amém? Versículo 19. Pois eu tinha medo da ira e do furor do Senhor, que poderia dirigir contra nós, pensando em condenar-vos ao extermínio. E Yahvé, contudo, ouviu minha oração ainda mais uma vez. E Yahvé também ficou muito irado contra Arão, a ponto de querer igualmente destruí-lo. Mas naquela ocasião também supliquei por Arão. Em seguida, tomei aquela imagem de bezerro, o ídolo em forma de bezerro com a qual pecastes, e queimei em grande fogo. Depois o esmaguei e o triturei até que virasse pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Então aqui, outra coisa que eu quero falar para vocês. Muitas vezes as pessoas perguntam, Michele, por que quando às vezes as pessoas saem de outras religiões, que tem coisas que são de ocultismo, que faz que escreve nome, né, de tudo de maldição, e depois você manda queimar? Por que você manda queimar? Está aqui. Porque o fogo purifica. Amém? É uma representação do fogo do Espírito Santo de Deus. Aí tem os religiosos, né, que dizem assim, isso é misticismo gospel. Na palavra, não, na palavra tem. Tanto no Antigo Testamento, como no Novo. Michele, onde que está no Novo? Quando Paulo estava em Éfeso, se eu não me engano, o povo adorava Diana, e eles tinham vários livros de ocultismo, e ali em praça pública, eles se converteram, e Paulo pegou todos os livros que eram de ensinamentos, de ritos de outros deuses, e ele jogou fogo. Ele colocou fogo em praça pública, ele queimou, porque é um simbolismo, amém? É uma representação, é um ato profético. Então, para quem não acredita em ato profético, não faça. Você não precisa fazer, mas também não diga que não existe, porque nós acabamos de ver. Mas no Novo Testamento, Paulo fez. Acredita? Faz. Não acredita? Não faz. E tá tudo bem, tá tudo certo. Amém? Mas é real. Então, por que a gente queima papel? Um exemplo. Para quem já participou de quebrar laço de alma. Você escreve lá o nome de todas as pessoas que você já teve em relacionamento, e aí a gente faz a oração e depois a gente fala o quê? Irmão, irmã, vai ali no teu tanque, num lugar seguro e coloca fogo. Por quê? É representação, é um ato profético do fogo do Espírito Santo queimando. Se eu não queimar, dá o mesmo resultado? Sim, dá o mesmo resultado. Mas a gente está fazendo atos proféticos representando o fogo do Espírito Santo de Deus. Eu vou ler de novo, versículo 21. Em seguida, tomei aquela imagem de bezerro, o ídolo em forma de bezerro com o qual pecastes, e queimei em grande fogo. Depois esmaguei e o triturei até que virasse pó e joguei no riacho que desce do monte. Aí tem gente, os religiosos, a pessoa que carrega o espírito da religiosidade fala, isso é misticismo. Se não tivesse o seu valor,
Por que você acha que o pessoal do ocultismo faz? Se não tivesse valor. Porque eles não criam nada, eles copiam todas as coisas. Então, se não tivesse o porquê fazer isso, por que eles fazem? Porque eles copiam tudo. Tudo que eles praticam saiu da Bíblia, gente. Eles pegam, eles têm embasamento bíblico, e a gente já viu isso desde o começo de Gênesis. Que eles copiam tudo, eles copiam o jeito de fazer a oferta, eles copiam o jeito de fazer a oferenda, eles copiam todas as coisas. Aí a palavra nos diz o quê? Que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. E por quê? Porque dá ouvido ao espírito da religiosidade. E isso é proposital. Veio de forma proposital através do inimigo para que a igreja ficasse o quê? Totalmente aprisionada, enfraquecida. Porque antigamente os irmãos faziam isso. E a igreja avançava. Porque antigamente as pessoas viviam literalmente o evangelho. E os crentes de antigamente viviam a palavra de Gênesis a Apocalipse, e não de versículos isolados que trazem acalanto para minha alma, que passa pano para o meu pecado de estimação. Não, Jesus ama todo mundo. Não, gente. Versículo 22. Outros pecados de Israel. Também irritastes continuamente o Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote Ratava. E quando Yahvé vos enviou de Cades Barneia, ordenou: subi e tomai posse da terra que eu vos dei. Entretanto, vós vos revoltastes contra a ordem de Yahvé vosso Deus. Não lhe destes crédito e não obedecestes a sua voz. Portanto, tendes sido rebeldes contra o Senhor, desde que vos conheço. Porque às vezes o Senhor fala conosco, porque ele fala o tempo todo conosco. E às vezes o que ele vai falar para a gente não vai agradar a nossa alma, não vai agradar a nossa carne. Vai parecer que é vozes da nossa cabeça. Por quê? Porque às vezes não vai com a vontade do nosso coração. Se esquecendo, a gente se esquece que enganoso é o coração do homem. A gente se esquece que o nosso coração é enganoso. E aí ele diz, eu vou ler de novo. Entretanto, vós vos revoltastes contra a ordem de Yahvé. Porque às vezes a gente fica revoltado, com as ordens que o Senhor nos dá. Pega para mim, por favor. Às vezes a gente vai ficar revoltado com as ordens que o Senhor manda a gente fazer. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver. E aí, sabe o que acontece? Atrasa o processo. Não é Deus que atrasa as coisas na nossa vida, é a gente mesma. Somos nós mesmos que atrasamos o processo de Deus. Existe tempo determinado para todas as coisas, mas se você não estiver alinhado com o Kairos, que é o tempo de Deus na região celestial, a gente atrasa. Às vezes é tempo da promessa, mas se você não estiver alinhado com a promessa não vai chegar. Amém? Versículo 25. Eu vi um vídeo. Obrigado, filho. Eu vi um vídeo que os satanistas falam que o diabo é a mão de Deus. Gente, eles revertem tudo. Amém? Versículo 25. A oração intercessória de Moisés. Então, aqui Moisés foi um dos primeiros intercessores que teve na história. Amém? Prostrei-me, pois, na presença de Yahvé, e fiquei prostrado durante 40 dias e 40 noites, porque Yahvé falara em vos destruir. Roguei então ao Senhor, e Yahvé, ó eterno meu Senhor, não destruas o teu povo, a tua herança. Tu o resgatastes com a tua mão grandeza, com a tua grandeza. Tu o libertastes e o fizeste sair do Egito com braço forte. Recorda-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a obstinação deste povo, para a sua perversidade e seu pecado. Caso contrário, os habitantes da terra de onde nos tirastes debocharão, afirmando: como o Eterno não teve poder para conduzi-los à terra que lhes havia prometido, e como, na verdade, sempre os odiou, os fez sair para matá-los, a todos no deserto.
Apesar de todos os erros e maldades, essas pessoas são o seu povo e a sua herança, ó Senhor. Tu o libertastes e fizeste sair do meio do teu magnífico poder e a força do teu braço forte. Amém? Então aqui foi quando o Senhor ali, ele estava com raiva do povo, porque o povo estava pecando, o povo tinha feito outros deuses, e Moisés está contando que ele teve um momento de intimidade com o Senhor, não para pedir por ele mesmo, mas para pedir pelos outros. Mas para pedir pelas outras pessoas, para pedir pelo povo, trazendo a lembrança, tudo que o Senhor já tinha liberado sobre eles. Isso daqui, povo de Deus, é o que eu falo. Uma pessoa que tem chamado de intercessão, ela deixa, muitas vezes, de orar por ela mesma para orar em benefício do outro. É pegar e colocar as suas dificuldades, aquilo que ela está passando. Senhor, em primeiro lugar, cuida desse daqui, cuida do teu filho, cuida da tua filha. Intercessor, povo de Deus. Tem muita gente que quer ser intercessor. Mas deixa eu te falar. Intercessor é você ter ciência. Amém? Meu Deus, dá até um medo. Deixa eu ver aqui, povo de Deus. Acho que agora foi. Estava falando que ia cancelar. Não vai não, em nome de Jesus. Não falei nada. Então vamos lá. Entenda, intercessor. Intercessor é quem está na linha de frente de uma guerra. É o primeiro pelotão. Amém? É o primeiro pelotão. Intercessor, imagina o seguinte, tá? Existe um exército. Aí tem o primeiro pelotão, o segundo pelotão, o terceiro pelotão e assim por diante. Aonde que está o intercessor? O intercessor está no primeiro pelotão e na primeira fileira. Então, qualquer coisa, qualquer arma, qualquer dardo, qualquer flecha, qualquer instrumento que venha contra esse exército vai bater sempre o quê? Na primeira fileira. Então, tem pessoas que têm um chamado de intercessão. A pessoa nasceu com esse dom, a pessoa tem esse chamado, e tem pessoas que querem. Todos nós somos intercessores. Eu já falei isso aqui em outras lives, eu vou falar de novo porque tem pessoas que não escutaram. Então, às vezes, queima isso dentro de você. E eu quero te incentivar a ser intercessor, porque todos nós somos intercessores. Mas muitos são chamados e outros são escolhidos, que não tem para onde você fugir. Só que eu quero falar para você que está no ministério de intercessão ou sente isso queimando e pulsando dentro de você. Esteja com a sua linha, com a sua vida alinhada. Esteja com a sua vida centrada. Tampe todas as brechas que possam existir para que Satanás não venha e coloque você contra a parede. Porque o intercessor é o que está na linha de frente. O intercessor é aquela pessoa, amém? Que tem contato direto com Deus. O intercessor é aquela pessoa que escuta a voz do Senhor. Michele, isso não é profeta? Não é somente profeta, o intercessor também. Tem a intercessão profética, tem diversos tipos de intercessão. Mas o intercessor, ele escuta o alinhamento que Deus traz. E principalmente, o que o intercessor faz? Ele intercede pela vida das pessoas. Então, vamos lá. Quando eu estou orando lá no grupo, eu e meu marido estamos liberando orações sobre a sua vida, naquele grupo de oração. Eu e ele estamos nos comportando, nós estamos intercedendo pela vida de vocês. Amém? Então, pedindo para que o Senhor guarde, pedindo que o Senhor proteja, pedindo que o Senhor abra a porta de emprego, pedindo para o Senhor perdoar os pecados, pedindo para o Senhor trazer alinhamento, pedindo para o Senhor restaurar casamento, pedindo para o Senhor fazer tudo de novo. Amém? O Ministério de Libertação, o Ministério de Libertação é um degrau a mais ainda. Amém? Oi, filho. O Ministério de Libertação ainda é um degrau a mais. Porque, além de interceder pela vida da pessoa, a gente vai estar dentro de uma batalha. Então, a gente está dando de dedo com o capeta. Mas entenda algo, não tenho por que ter medo. E todos nós fomos chamados, todos nós fomos chamados para expulsar demônios, para curar os enfermos,
para curar os que estão com a alma ferida. Todos nós. Isso faz parte do ID de qualquer pessoa. Uns vão ter a libertação como um chamado ministério, e outros vão se deparar, às vezes, com pessoas que precisam ser ministradas de libertação, e você vai ter que fazer. Então, todos nós somos chamados. Mas por que eu trouxe isso? Porque eu quero trazer na consciência, povo de Deus, que nós não podemos deixar as nossas vidas com brechas, que nós não podemos deixar as nossas vidas, amém? Sem o alinhamento de Jesus. Para que a gente não venha passar por tribulações desnecessárias. Então, Moisés, ele intercedeu por todo o povo. Ele intercedeu por todo o povo. E outra coisa que eu quero falar. Às vezes você está orando por uma pessoa, pelo teu casamento, pelo teu marido, pelo teu filho, e você fala assim, nossa, mas parece que depois que eu comecei a orar pela pessoa, as coisas começaram a dar errado para mim. Vai dar. E esteja disposto a passar por isso. Porque você está lidando literalmente no mundo espiritual em favor de uma vida. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele passou por tudo que ele passou, porque o maior intercessor que existe foi Cristo. Ele intercedeu perante ao Pai por mim e por você. Ele falou, Pai, eles são pecadores. Mas existe uma palavra, existe uma promessa. Pai, eles fizeram outros deuses, eles estão totalmente perdidos, mas eu dou a minha vida em prol da vida deles. Esse é o maior exemplo que Cristo nos deixou. E eu quero literalmente trazer essa consciência para você. Porque, povo de Deus, a gente precisa parar de pensar no nosso bem comum. A gente precisa parar de pensar que o mundo gira em torno ao nosso umbigo. Se está ruim para você, tem gente que está pior do que a sua situação. Todos nós estamos passando por um momento de dificuldade. Todos nós. Todos. Todos. Não existe uma pessoa na face dessa terra que não esteja passando por um problema de dificuldade agora. Em alguma área vai estar acontecendo alguma coisa. Se não está, vai acontecer. Eu estou profetizando, não é a verdade. Porque o próprio Cristo nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Calma. Em todo o tempo todo, alguém vai estar passando por alguma dificuldade. E a gente precisa parar de ser egoísta. E a gente precisa parar de achar que é somente a gente que tem problema. Não é somente a gente que tem problema, todo mundo tem. Só que se a gente se unir e orar, igual Paulo e Silas oraram, que as cadeias quebraram e eles foram libertos, tudo vai mudar. O problema é que o mundo é egoísta. O mundo se tornou egoísta demais. É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, se sobrar eu oro pelo outro. E Cristo não foi assim. Isso não é ser cristão. Ser cristão de verdade é tirar a única capa que eu tenho e dar para aquele que não tem. Isso mostra que é ser cristão de verdade. É partir o pão. É esquecer a minha dor e pegar e colocar ela aqui e falar, cara, vamos lá. O que você está passando? Eu estou passando por uma aperreia danada. Mas o que eu posso te ajudar? Por que Deus permite a gente ser assim? Por que Deus fala para a gente ser assim? Porque quando a gente faz isso, a gente literalmente está falando, Senhor, eu confio que o Senhor está tomando conta da minha vida. Eu sei que essa situação, Senhor, está nas tuas mãos. Então eu vou ajudar o outro, que ainda não está tão forte. E você aprende a descansar na presença de Deus, literalmente. Senhor, enquanto eu cuido dos teus, o Senhor cuida dos meus. Eu não sabia, até o Senhor me confiar esse ministério, o significado desta oração. Senhor, enquanto eu cuido dos teus, o Senhor cuida dos meus. Senhor, enquanto eu liberto os teus, o Senhor faz nos meus. Até que eu comecei a viver. Até que eu comecei a viver literalmente. Enquanto eu estou libertando os teus filhos, então, enquanto eu estou instruindo os teus filhos, enquanto o Senhor está fazendo, usando a minha vida, Senhor, cuida dos meus. E eu vi a mão de Deus ajeitando todas as coisas dentro da minha casa.
Amém? No último jejum que eu fiz com você, intercedi pelo meu irmão voltar para a igreja e ele está voltando. Amém! Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Povo de Deus, às vezes, o jejum, ele não vai ter resposta imediata. Lembra? Tem até 3 meses, 4 meses, dependendo do que é a causa, para o Senhor vir com resposta de um jejum. Aí, às vezes, o que acontece é assim, nossa, mas eu jejuei e eu não vi resultado. Calma, descansa no Senhor. Nem sempre vai acontecer de ser rápido. Não é. Às vezes acontece da pessoa começar um propósito e com 3 dias de propósito, com 1 dia de propósito acontecer. Mas às vezes não. E o maior exemplo disso é quem? Daniel. Daniel estava dentro de um período de jejum de 21 dias. E até quando o Senhor enviou um anjo e disse para ele, Daniel, a tua oração foi escutada, o Senhor escutou a tua oração desde o primeiro dia. O que acontece é que um principado local, ele interceptou a tua bênção. E ali começou uma guerra. Então a gente precisa entender, Deus escuta a gente o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Só que às vezes, povo de Deus, a resposta não vai chegar na hora que a gente quer. E isso ensina a gente a ser perseverante. Amém? Vamos lá? Eu intercedi tanto pela vida do meu irmão que Deus permitiu ele passar por um processo para buscar a Deus. Gente, tudo é permissão por Deus, pelo Senhor. Tudo é permissão do Senhor. Amém? Se você está passando por um período de jejum, o Senhor já está me direcionando para outro jejum. Quando o Senhor me der a data do jejum, quem quiser participar, amém? Eu falo para vocês. Mas o Senhor já está me direcionando para um outro jejum. E eu sei que quando o Senhor me pede jejuns, é porque é algo novo que vai acontecer. É porque o Senhor quer preparar o espírito, é porque o Senhor quer preparar todas as coisas. Então, esteja atento às manifestações, aos sinais, às movimentações dos céus. Amém? Estejam atentos, em nome de Jesus. Bom, povo de Deus, o que eu vou falar agora vai ser rápido. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jéssica. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O que eu vou passar aqui, povo de Deus, é porque teve muita gente que não entendeu o que é a imersão de cura interior que vai ter dia 17 de maio. Então, eu vou falar aqui de forma muito rápida o que vai acontecer na imersão de cura interior. E para você entender e para você ver e diagnosticar se você precisa, se você passa por algo parecido. Amém? Então, o que vai ser na ministração de imersão de cura interior? E aí vocês tiveram uma amostra grátis do porquê. Michele, por que você não faz no TikTok? Porque tem coisas que eu falo aqui na live, tem palavras que eu não posso dizer. E eu preciso falar durante uma oração para quebrar o que precisa ser quebrado. E se eu falo, o que acontece? Eles me cancelam, eles bloqueiam, tiram meu acesso. Então, eu disse uma palavra contando um testemunho meu, que eu não sabia que não poderia ser dito, e aí eles me restringiram, eles tiraram o meu acesso de live. Então, para mim ministrar cura interior, principalmente a cura interior, e outros assuntos também, eu não posso fazer pelo TikTok, eu não posso fazer por nenhuma plataforma aberta, porque senão eles vão me banir. Então, eu preciso fazer de uma forma diferente. E o que é a cura interior, amém? A cura interior é um processo espiritual que nós vamos permitir que Jesus venha nos limpar. Ele vai nos lavar com o sangue dele e tirar toda a impureza que existe no nosso homem interior. Então, o que acontece? Amém? Por que Jesus precisa limpar a gente? A gente precisa deixar Jesus, amém? Limpar as nossas emoções e a nossa mente de lembranças desagradáveis que nos causam dor. Então, vamos lá. Deixa eu ler um versículo aqui. Não tenham medo do que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, o que acontece? Mateus 10, 28. As nossas lembranças da nossa vida toda, desde a tua infância, a tua adolescência, a tua vida ali na juventude, até os dias de hoje, tudo que você passou fica registrado na tua alma. Nós somos seres, eu vou falar com mais profundidade sobre tudo isso no dia da imersão, porque aqui é um tema muito vasto, muito comprido e não dá tempo de explicar.
mas nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E as nossas emoções, as nossas lembranças ficam no nosso HD da alma. Então imagina que a gente é um grande computador. E tudo que aconteceu na tua infância fica registrado na tua alma. Tudo que você passou. Os momentos em que você viveu feliz, às vezes as coisas que aconteceram para você que você ficou triste, às vezes a tua mãe te bateu, um amiguinho deixou de falar com você, às vezes um namorado de adolescência que fez você sofrer, tudo que você aconteceu, um aniversário que marcou você, que você ficou muito feliz, tudo está registrado na nossa alma. Tudo isso, povo de Deus, fica na nossa alma e também na nossa mente e no nosso subconsciente. Então, vamos lá. Um exemplo, amém? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um exemplo, que eu tô com medo de falar as palavras aqui. Deixa eu ver o que eu vou falar aqui. Porque isso aqui eu não vou poder falar, que senão eles vão me derrubar. Peraí. Então, vamos lá, para vocês entenderem. Você namorou quando você tinha ali seus 15 anos de idade, ok? E o seu namorado, nessa época, ele te traiu. E aí ele te traiu com a sua melhor amiga, tá? Ele foi lá, vocês namoravam com 15, 16, 17, 18 anos de idade, só que aí você amava muito essa pessoa. E essa pessoa, ela quebrou a sua confiança. Ela quebrou o sentimento que você tinha. E isso ficou gravado dentro do teu coração. Aí agora, hoje, quando você tem, 30 anos de idade, você não consegue ser uma pessoa que ama de verdade. Você não consegue se entregar num relacionamento. Você não consegue, às vezes, até mesmo ter intimidade, ter amizade com pessoas. E às vezes você fala, nossa, mas eu sou tão estranha. Eu sou estranha mesmo, porque o cara gosta de mim, a menina gosta de mim, mas eu não quero nada com ele. Isso é fruto de um trauma, muitas vezes, que ficou gravado na tua mente, no seu subconsciente e na caixa da tua alma. Porque você acha que tudo que você passou naquela adolescência vai acontecer com essa pessoa de novo. Aí você não confia na pessoa que você está e você automaticamente também não consegue ter amizade, porque você fala, mas fulano vai me trair, assim como eu fui traída lá no passado. Isso precisa ser curado. Isso é um exemplo, tá? Existem outros exemplos. Vamos lá. Outra coisa aqui que dá para vocês entenderem. A origem das feridas. Como que cria uma ferida na alma? Então, tudo que é, amém? Derivado de você sofreu rejeição. O que é a rejeição? Às vezes você foi uma pessoa que não foi desejada pela sua mãe, nem pelo seu pai. A sua mãe ficou grávida, mas você ficou escutando o tempo todo, quando você era criança, que o seu pai não te queria. A minha filha tinha essa ferida de rejeição. O pai dela não aceitou ela. O pai dela nem registrou ela. Então, a minha filha foi uma pessoa que nasceu com bastardia, fora de um casamento e debaixo de um espírito de rejeição. Outra coisa, abandono. Às vezes, o meu marido é um exemplo. O meu marido, ele foi concebido pela mãe dele, pelo pai dele, dentro de uma aliança, tudo normalzinho. Só que depois de um tempo, quando ele tinha 1 ou 2 anos, se eu não me engano, 3 anos de idade, o pai dele simplesmente abandonou ele. O pai, sabe aquelas, parece até coisa de filme, que o pai saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou? O pai dele chegou com um saquinho de doce, deu para ele e nunca mais voltou. Então ele foi abandonado. Então o meu marido, ele passou por uma ferida do quê? De abandono. As pessoas abandonam, o pai abandona, a mãe abandona. Outra ferida de traição, que foi o que eu falei. A pessoa namorou, a pessoa casou, ou então não aconteceu na infância, aconteceu na vida adulta. A pessoa teve um relacionamento, casou, só que aí o cônjuge decidiu ter uma aventura amorosa e simplesmente traiu. Aí a pessoa criou o quê? Uma ferida de traição. Ela não consegue ter outro relacionamento porque ela acha que ela vai passar por isso o tempo todo. Todo mundo que se aproximar de mim, eu vou ser traído. Isso é uma ferida que precisa ser tratado, que precisa ser curado. Uma ferida de injustiça. O que é uma ferida de injustiça? Um exemplo. Deixa eu ver. A criança está na escola. E aí a pessoa, vem um amiguinho e quebra a caneta da professora. E aí o amiguinho pega e colocou a culpa em mim.
e aí fala assim, mas quem quebrou foi a Michele, só que não fui eu. E aí eu vou receber as consequências daquele ato que foi o meu amiguinho que quebrou, e aí eu sofri uma injustiça. Aí eu estou debaixo dessa legalidade, dessa ferida de injustiça. Então, eu estou pagando por algo que não fui eu que fiz. Isso é injustiça. Eu estou pagando por algo que não fui eu que fiz. Isso também gera uma ferida. Outra ferida, humilhação. Como que entra uma ferida de humilhação? A ferida de humilhação é aquela pessoa que ela está sempre ali, fazendo bem. Ela está sempre fazendo as coisas para agradar todo mundo. Só que aí ela é humilhada. Eu tenho visto isso nos dias de hoje. Que eu não vou poder falar que vai derrubar. Uma pessoa que se vê humilhada. Pensa assim, a pessoa é uma pessoa do bem, ela é esforçada. Vamos lá, no trabalho, tá? A pessoa está trabalhando e aí você dá o seu melhor no seu trabalho. Você entrega tudo no prazo certo, você faz as coisas com excelência. Só que aí vem o teu chefe, a tua chefe te humilha, falando assim, você não é competente. Nossa, mas que burra. Nossa, mas por que nada que você faz está certo? Isso é o quê? Uma ferida de humilhação, que precisa ser curado, que precisa ser tratado. E existem diversos outros. Ferida de quando a pessoa tira o filho, que eu não vou poder falar aqui. Ferida de inferioridade, ferida de medo, ferida de violência, de abusos, ferida de orfandade e muitas outras coisas, tá? Michele, como eu sei que eu carrego algum tipo de ferida dessa? Eu vou falar algumas coisas aqui. Então, vamos lá. É muita coisa, é muitos sintomas, muitas características, eu vou falar alguma. E se você vê que você carrega duas ou mais, às vezes uma, mas de duas ou mais, você precisa passar por uma cura na alma. Então, vamos lá. Você tem falas radicais. Sabe aquela pessoa que é radical, é o extremo? Ela tem falas radicais ao extremo. Tudo que ela fala é de forma radical. Se você carrega amargura nos lábios, é uma pessoa amarga. É uma pessoa que ela não consegue ver beleza em nada. Às vezes, essa pessoa não é culpa dela. Não é que ela é amarga porque ela quer. É porque ela carrega algo dentro da alma dela que precisa ser tratado e é só Jesus que pode tratar. Porque entenda algo, povo de Deus, e eu preciso que isso fique muito bem claro. Michele, então isso daqui pode ser tratado na psicologia, no reiki. Deixa eu te falar, só existe uma forma de acessar a alma. Uma pessoa capaz, é Jesus Cristo de Nazaré. A única pessoa que tem acesso à nossa alma é o Espírito Santo de Deus, é Jesus. Então, o que acontece muitas vezes, antes de eu continuar as características aqui, as pessoas vão buscar cura onde não tem cura. Eu vou tomar um passe. Não sei se vocês já viram isso. Eu vou tomar um passe porque eu sinto que eu não estou bem com ninguém. É a alma gritando, ei, eu preciso ser curado. Eu preciso que você coloque o sangue de Cristo dentro de mim. Isso daí, povo de Deus, não tem como uma pessoa que não é convertida, cristã, ter acesso à tua alma. Porque qualquer pessoa que entra na alma de outra pessoa sem o nome de Jesus é obra maligna. É coisas que abrem legalidade no mundo espiritual. Só existe uma forma de acessar a alma da pessoa, é através do Espírito Santo de Deus. É somente Ele que tem a chave de todas as coisas. Então, na imersão, o que acontece? Eu sou apenas, a pessoa que ministra a cura interior é apenas um instrumento, um facilitador, uma pessoa que vai servir ali de condutor para que o Espírito Santo venha e ministre você. Tem pessoas que conseguem passar pelo processo sozinhas, mas tem pessoas que precisam de alguém que a conduza. E ali o Espírito Santo de Deus usa a vida daquela pessoa que está como ministra para ministrar a alma. Amém? Então vamos lá. Se você ataca sempre as pessoas com palavras, essa é outra característica. A pessoa não te fez nada. O teu marido não te fez nada, o teu filho não te fez nada, a mulher na farmácia não te fez nada, e você está atacando a pessoa com palavras. Palavras chulas, palavras feias, palavras que trazem, sabe? Que não condiz com uma serva, com o filho de Deus falar. Outra coisa, tem aquelas pessoas que fazem piada de tudo.
Você já sabe essas pessoas que fazem piada de tudo? Alguém morreu, a pessoa faz piada. Tudo a pessoa faz piada. Gente, isso não é normal. Michele, mas ela é uma pessoa feliz. Não, ela está camuflando algo que precisa ser curado dentro dela. Ela tenta chamar atenção de alguma forma. Ela tenta mostrar que ela tem que ser vista de alguma forma. Ela quer estar sempre no centro das atenções de alguma forma. Então, tudo ela faz piada. Mas é a alma dela que está gritando, ei, me nota. Ei, eu estou aqui. Ei, eu preciso ser visto. Amém? Ou então tem aquelas pessoas também que é cheia de não me toque. Ai, tipo, tudo se dói. Tudo ela se dói. Ai, não me toque. Sabe que essas pessoas não me toquem? Por favor, me deixa quieta aqui no meu canto. É uma alma ferida. Se magoa por tudo. Tudo que você fala, a pessoa se magoa. Nossa, mas eu fiquei magoada. Ai, mas falou comigo. Às vezes a gente não falou nada e a pessoa já está lá chorando. Às vezes foi uma forma de você falar um pouco, que fugiu um pouco do normal ali. Ai, por que você está me tratando assim? Mulher tem muito isso quando está na TPM, né? Mas isso não é normal. Tem gente que nem... Tem homens que são assim. E tem mulheres que, mesmo quando estão fora da TPM, também são assim. E isso é uma ferida de alma. Outra coisa, deixa eu ver. Não conseguem expressar amor e carinho. Michele, eu não consigo mostrar para o meu marido que eu amo ele. Michele, eu não consigo mostrar para minha mãe que eu amo ela. Eu não consigo mostrar para minha esposa o quanto ela é especial para mim. Porque às vezes você foi privada na tua infância, você foi privado na tua infância de demonstrar que você tinha amor. Às vezes o teu pai era o tipo de pessoa que não gostava que você demonstrasse amor por ele. E aquilo ali foi criando uma casca em você. E aquilo ali foi criando algo dentro de você que você ficou assim, eu não preciso demonstrar o que eu sinto. Mas todos nós devemos mostrar os nossos sentimentos. Ai, Michele, eu não mostro porque eu tenho medo de parecer que eu sou fraca. É uma ferida na alma. Tem pessoas que são assim. Eu não me revelo, eu não mostro o que eu sinto porque eu preciso criar essa casca em volta de mim de que eu sou forte o suficiente. E não é. E a última aqui, que são muitas coisas. Deixa eu ver. Estão todo o tempo se justificando. Uma pessoa que está sempre se justificando. Vamos lá. O meu filho me deu essa água. Só que a água, eu pedi num copo e veio outro. Não, mas sabe o que é? É porque eu peguei esse copo por causa disso. Tudo tem uma justificativa. A gente não precisa se justificar o tempo todo. E da onde que vem essa situação de ficar se justificando todo o tempo? Vem lá da ferida de injustiça. Ela sofreu uma injustiça lá no passado. E aí, tudo que ela faz depois daquele ocorrido, ela tenta justificar. Não, mas olha, eu fiz isso por conta disso. Porque ela já criou medo de ser acusada de algo que ela não fez. E existem uma série de outras. E quais são as consequências disso? Amém? Gente, tem uma série de outras coisas. Depois, no meio da semana, eu faço outra e eu trago outras características. Amém? E aonde que essa ferida da alma vai interferir? Na sua saúde física. Você vai apresentar sintomas físicos, transtornos psicológicos. Então, a pessoa fica com transtornos psicológicos. Às vezes, a pessoa fica com transtorno de bipolaridade. Às vezes, a pessoa acha que está com... eu não vou poder falar. Que está na crise ali de ficar triste o tempo todo, sabe? De não querer tomar banho, ficar prostrada. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Amém? Os relacionamentos interpessoais, a pessoa tem dificuldade de ter relacionamentos saudáveis com parceiros, amigos e família. Então, isso tudo vem na forma física. E como que vem o tratamento? Aí a gente tem que fazer um mapeamento, e isso vai ser feito lá na imersão.
Eu vou colocar para vocês um questionário, vocês vão preencher alguns dias antes, pedir para o Espírito Santo trazer a revelação. Nós vamos estar orando em favor da vida de vocês, para que o Senhor revele tudo que está em oculto, tudo que está escondido, que o Senhor traga à luz. E aí vocês vão colocar neste questionário, não vai precisar mandar para mim, vai ficar com vocês. E aí nós vamos orar, porque precisa ser desligado tanto no reino da alma. A gente precisa fazer uma oração para que o Senhor desligue, para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte, para que o Senhor cancele isso na alma e no mundo natural também. E aí a gente vai ministrar sobre as emoções, os sentimentos e pensamentos, porque nós precisamos viver o que está em Cristo, escrito lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, que haja o alinhamento entre corpo, alma e espírito, coração e DNA. Então, uma pessoa que não tem muitas vezes o domínio das suas emoções, ela tem uma ferida da alma. Uma pessoa que não tem domínio dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, ela está com uma ferida na alma. E que muitas vezes a pessoa acha que não tem, acha que é normal e que está tudo bem. Amém? E aí, para encerrar aqui, Efésios 4, 26, 27 diz assim: e não pequem ao permitir que a ira os controle. Quando a gente permite que a ira nos controla, nós estamos debaixo de um pecado. Aí continua o versículo. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Uma pessoa que carrega ferida na alma, ela está constantemente irada. E demônios, eles atuam através de uma ferida da alma. Então, você está querendo dizer para mim, Michele, que se eu não tiver uma cura na minha alma, eu estou ali debaixo de uma probabilidade dos demônios atuarem sobre a minha vida? Sim. Por quê? Porque de uma ferida da alma que não é curada, você às vezes não consegue liberar perdão. E quem não consegue liberar perdão, está dando legalidade para Satanás entrar. Eu já tive diversas ministrações em que a gente fala, por onde você entrou? É falta de perdão? E o demônio fica, ela não perdoa, ele não perdoa. Bem, tá alto. Então a gente precisa entender que uma das portas para Satanás ter acesso na nossa vida é a ferida na alma. Amém? Então, para encerrar aqui, eu vou falar hoje sobre a ferida de rejeição. Quais são os sintomas de uma ferida de rejeição? Primeiro eu quero ler João 6,37. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Os sintomas de uma ferida de rejeição. A pessoa sente que não se encaixa em lugar nenhum da família, trabalho ou qualquer esfera da sociedade. Por mais que ela está na igreja, por mais que ela está no trabalho, por mais que ela está ali envolvida com um monte de gente, ela fala, esse lugar não pertence a mim. Isso daqui não é para mim, ninguém me ama. Nossa, mas ninguém me dá atenção. As coisas não são assim. Às vezes o problema não está no povo, o problema está em você. Outra coisa, você se sente um estranho no ninho. Sabe aquela pessoa que, por mais que você está ali dentro de uma igreja, fala, cara, eu não me enquadro aqui? Às vezes o problema não é no lugar. O problema é você. É você que não se reconhece, é você que não sabe quem é você de verdade. Versículo 3. Sente que existe algo errado. Tipo, cara, eu sinto que tem algo errado em mim que eu não sei o que é. Às vezes vem dessa ferida de rejeição. Às vezes você foi rejeitado em alguma coisa e você não sabe. 4. Procura ser inteligente, engraçado, atualizado de todas as coisas para mostrar que tem algo bom para ser aceito. Vocês conhecem alguém desse tipo? Ou vocês próprios podem ser assim? Tipo, cara, eu preciso mostrar que eu sou inteligente. Sabe essas pessoas que, não, porque isso eu sei do que você está falando, tudo a pessoa sabe. Qualquer assunto que você, às vezes a pessoa não é inteligente mesmo, mas às vezes ela, não, isso daí que você está falando eu sei. Nossa, isso daí é verdade. Ou então ela vê graça em todas as coisas. Você fala, cara, tipo, não tem graça para tanto, e a pessoa está lá. Mas ela precisa mostrar que ela tem algo bom para ser aceita. Amém? Ela machuca demais a si mesmo, remoendo os seus pensamentos e as suas dores. A pessoa fica toda hora fazendo questão de ficar lembrando. Ai, porque eu sofri.
Você senta para tomar um café com a pessoa está falando das dores, a pessoa está falando dos pensamentos, a pessoa está remoendo. Ai, porque quando eu tinha a minha casa, porque quando eu tinha o meu casamento, faz questão de ficar lembrando das dores. Isso é alimento de demônios, isso é alimento de ferida da alma. Amém? Versículo 6. Versículo 6 não, ponto 6. Sensação de não merecer ser amado. Então ela some das relações. Às vezes você está se relacionando com uma pessoa assim, não é você que é assim. Mas às vezes acontece isso com você. Tá tudo bem. O relacionamento tá top. Cara, agora vai. Agora a gente vai casar, vai dar tudo certo. Só que de repente a pessoa some do nada. Tipo, desapareceu. Ela tem uma ferida da alma de rejeição. Então ela acha que ela não merece ser amada. Ela acha que ela não tem capacidade de amar e muito menos de receber amor. Então, ela some do relacionamento. Você some do relacionamento. Simplesmente acabou. Eu já conheci pessoas assim. Amigas minhas que falavam, cara, o cara sumiu do nada. Ou então ela, tipo, ai, fulano, não, eu não quero mais. Mas por quê? Não, porque eu não quero. Tipo, não dá nem tchau. Bloqueia a pessoa e você fala, cara, que doideira é essa? É uma ferida na alma. Porque ela acha que ela é indigna de ser amada. E aí tem um ponto muito sério. Pessoas assim, elas não conseguem nem sentir o amor de Jesus. Porque ela acha que ela não é digna de receber o amor de Jesus. E muitas vezes, quando a gente ministra essa ferida, principalmente quando chega nesse ponto de não merecer ser amado, geralmente as pessoas, elas urram, elas ficam... Porque literalmente o demônio sai. Porque ela não consegue receber o amor de Deus. Ela não consegue entender o quanto Jesus ama. Muitas pessoas que não conseguem ter intimidade com o Espírito Santo, com Deus Pai, com Deus Filho, carregam um pouco dessa ferida. Porque elas acham que elas são tão pecadoras, que elas são tão assim, que elas não merecem o amor. Então elas não conseguem enxergar Deus na plenitude do seu ser. Amém? E elas têm dificuldade de manter compromisso. É uma pessoa que ela não mantém compromisso com nada, ela não consegue manter compromisso com relacionamento, ela não consegue manter compromisso com amigos, ela não consegue manter compromisso com trabalho, ela sai todo o tempo, em todo tempo ela está sempre pulando de galho em galho. Sabe essas pessoas que namora um aqui, fica 3 meses, namora outra aqui, fica mais 3 meses, entra num trabalho aqui, fica mais 3 meses, entra num outro trabalho aqui, fica mais 3 meses, fica de galho em galho, pulando. Isso é ferida da alma, que precisa ser curado, que precisa ser tratado. E isso é somente através da ministração de cura interior. Ai, mas Michele, Jesus já levou sobre si todas as nossas dores. Sim, Jesus já levou sobre si todas as nossas dores. Mas você já permitiu que Jesus acesse na profundidade do seu ser para levar tudo de uma vez? Ou não? Então, é para isso que serve o seminário de cura interior. Amém? Eu falei, assim, de uma forma bem abrangente, assim, é pouca, porque ele é um conteúdo muito extenso. Então, essa imersão, ela vai durar de 4 a 5 horas, se passar, né? Ou mais. Por quê? Nós vamos pegar ferida por ferida, nós vamos orar, nós vamos quebrar, nós vamos ministrar. E ainda vou dar uma aula bônus, uma ministração bônus sobre bastardia. O que é a bastardia? A bastardia espiritual é quando uma pessoa ela nasce fora do matrimônio. Então, ela nasce órfã espiritualmente. E isso traz consequências sobre a vida dela. Então, eu vou estar ministrando, quebrando a bastardia também. E isso não é somente uma ministração. Vocês vão ter esse conteúdo para vocês, porque vocês vão poder aplicar sobre a vida de quem vocês quiserem. Vocês vão poder ministrar isso sobre a vida dos filhos de vocês, sobre a vida do marido de vocês. Vocês vão poder levar para a igreja de vocês. Por quê? Porque o Senhor quer trazer cura. Amém? Então, essa imersão ela vai acontecer dia 17 de maio, às 2 horas da tarde, pelo Meet. E depois vocês vão ter acesso na plataforma com todos os PDFs, tudo direitinho. As aulas vai ficar gravado, tá? Tudo direitinho. Para quem quiser ter acesso, gente,
É só vocês me chamarem no privado, que eu mando o link para vocês, para quem ainda não pegou. Michele, eu consigo pagar até quando, gente? Até uns 3 dias antes do evento eu consigo segurar. Depois não tem como, porque aí eu vou precisar liberar lá o acesso do Quaife, que é a plataforma. E também eu não tenho acesso para muitas pessoas na sala da administração, que vai ser online, amém? Então, você me chama no privado, ou me chama no WhatsApp, ou me chama aqui no privado, dessa daqui ou do outro, para quem quiser pedir lá no outro também, tá bom? E fala, eu quero fazer o seminário. E aí você me pede a imersão. E aí você me fala que eu mando o link para você acertar. Gente, é um valor de R$60. Por que você cobra? Gente, eu preciso pagar a plataforma lá. E é também, por quê? Porque a gente tem custo, amém? A gente tem um tempo, a gente paga internet. Então, é por conta disso, é só por conta disso. E eu não ministro aqui, eu já ministrei muito de graça. Mas por que eu não faço pelo TikTok? Porque tem coisas que eu não vou poder ministrar a vocês. Tem coisas que eu não vou poder falar, que senão eles vão ficar me derrubando e eu não vou poder conseguir fazer o devocional. Não tem como, amém? Então vai ser assim, uma bênção de Deus. Quem quiser participar, me chama no privado, fala, olha, eu quero garantir o meu acesso, que aí eu mando o link para vocês e depois eu coloco vocês no grupo do WhatsApp para vocês receberem um grupo o link do online. Vocês podem ver tanto online como vocês podem ver depois, quantas vezes vocês quiserem, porque vai ser de vocês. Amém? Então, é uma forma de vocês serem curados para vocês curarem. Então, isso entra dentro também da ministração do que a gente estava falando. Não é sobre nós mesmos, não é sobre somente vocês, mas sobre o que vocês vão poder fazer depois que vocês passarem por isso. Amém? É tempo do Senhor curar as emoções, é tempo do Senhor curar as feridas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, povo de Deus, eu vou orar, amém? Segunda-feira, se eles não liberarem, eu creio em nome de Jesus que vai. Mas se eles não liberarem o acesso pela outra plataforma, a gente vai continuar fazendo aqui até que eles liberem, amém? Então, a gente vai continuar fazendo nesse perfil aqui, até eles liberarem o outro. E aí, vai voltar normal, tá bom? Segunda-feira, às 7h45. Tá? E aí eu falo para vocês se vai ser aqui ou se vai ser lá. Mas nós vamos ter a live, nós não vamos parar. Amém? Em nome de Jesus. Boa tarde, Anne. Eu vou orar. Amém? Pai, eu te louvo, bendigo e exalto ao teu santo nome, Jesus. Te agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, ó Pai, aqui como filhos, Pai. Obrigado porque o Senhor falou no profundo, no oculto e no secreto de cada um dos meus irmãos aqui, assim como a minha vida, Pai. Eu peço que o Senhor direcione, Pai, em nome de Jesus, todas as coisas, ó Pai, sobre a vida deles. Pai, que o Senhor traga a revelação de tudo que está escondido. Traga, Senhor, em nome de Jesus, discernimento sobre todas as coisas. Pai, que nessa sexta-feira eles venham estar, Senhor, em nome de Jesus, alinhados com a tua vontade, alinhados, Pai, com o teu kairós. Pai, que em nome de Jesus, que nessa sexta-feira eles venham sentir a tua presença de uma forma diferente, de uma forma, Senhor, em nome de Jesus, profunda. Toca, Senhor, nos teus filhos, alinha-os, Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu caráter, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, reveste-os de força, de santidade, de fé. Alinha, Senhor, em nome de Jesus, a vida de cada um deles, Pai, segundo a tua vontade. Pai, eu abençoo o final de semana dos meus irmãos, eu abençoo o sábado de descanso deles, eu abençoo o domingo, Pai, e eu declaro que eles estão agora sendo revestidos, Senhor, de santidade, sendo revestidos, Pai, de autoridade, sendo revestidos com vestes novas, que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, contemplar o novo do Senhor, que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, adentrar na terra prometida, Pai, que mana leite e mel. Pai, em nome de Jesus, tira, Senhor, todo dedo acusador, todo homem maligno, toda mulher perversa caia por terra. Nos livra de nós mesmos, nos livra, Senhor, em nome de Jesus, de tudo aquilo que nos afasta, Pai, da tua doce e santa presença, Senhor. Pai, é o que eu oro e declaro, Senhor. Em nome de Jesus, que todos nós vamos viver o tempo novo, Pai. É tempo de viver o novo do Senhor, em profundidade, em intimidade, Pai. Aumenta a fome e a sede, o desejo de te buscar, o desejo de te servir, Senhor. Que o Senhor venha como labaredas de fogo sobre cada um dos meus irmãos nesta manhã. Nessa tarde, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém?